Bora para mais um vídeo no nosso canal. Corinthians 0, Flamengo 2. A mídia, a imprensa esportiva está exaltando hoje o Flamengo. Dorival Júnior acertou a mão no Flamengo. O Flamengo está voando em campo, praticamente com a classificação nas mãos. Venceu o Corinthians com a Neoquímica Arena lotada, sem muita dificuldade. O Flamengo foi avassalador na partida. Um golaço do Arrascaeta, um golaço do Gabigol. E o Flamengo praticamente está se tornando o grande favorito a conquistar a Libertadores da América. Isso não é somente a minha opinião, mas é a opinião da imprensa esportiva por todo o Brasil. O Flamengo está avassalador. E nós vamos reagir aqui um pequeno pedaço do programa da ESPN Brasil. Inclusive já quero deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Mas antes, nação, deixa o like no vídeo. Vamos bater uma meta aí de 1000 likes para esse vídeo. Se inscreve no nosso canal, ative o sino das notificações para você receber todos os vídeos do nosso canal e vamos reagir juntos aqui. Os comentaristas rasgando elogios ao Flamengo. O Flamengo venceu, dominou a partida sem dificuldade e está praticamente com a vaga nas mãos. Bora reagir mais um vídeo do Mengão aqui no nosso canal. Tá aí, essas palavras do Vitor Pereira resumem bem, né? A situação do Corinthians. Falou em choque de realidade. Disse que ele sabe, né, que é muito difícil você reverter uma situação como essa na Libertadores. Isso passa pelo placar, pelo 2-0, pela qualidade do time do Flamengo, o segundo jogo no Maracanã e tal, e por tudo que a gente viu ontem, não é, professor? Mais uma vez, bom dia, professor Celso Zelt. Qual a sua análise do que aconteceu ontem, desse choque de realidade coletivo, individualidades do Flamengo, assim, sobressaindo, e um Corinthians muito abaixo do que já se viu, ou parecido com outros jogos? O que você achou, professor? Bom dia, Abel, companheiros. Deu a lógica, né? Futebol, a gente fala que futebol não tem lógica, mas em muitos casos o futebol tem lógica. Tanto que todas as análises a respeito de uma possível resistência do Corinthians, ou até mais que isso, passavam pela superação, passavam por uma partida de um melhor Corinthians que até hoje não se viu, inclusive na Libertadores, onde o time tem pouquíssimas vitórias, nenhuma fora de casa. Então não aconteceu aquela virada da superação. O que aconteceu foi que tivemos muito Flamengo e pouco Corinthians nesse sentido, né? Se você fizer a análise mais otimista do máximo que o Corinthians poderia oferecer, faltou alguma coisa. Faltou justamente esse algo a mais que o Flamengo tem. O Arrascaeta passeou, o Corinthians não tem, por exemplo, um jogador como o Arrascaeta. A gente vai fazer uma análise de substituições e isso vai deixar bem clara a diferença entre o que uma equipe e a outra tem a oferecer, tem com que contar. Foi uma noite, diriam os mais antigos, uma noite aziaga para o Corinthians. Aziaga? Aziaga. Desde o começo, quando você percebe que não pode contar, por exemplo, com o William, nem por um pedacinho do jogo. Então, o trabalho do Vitor Pereira é um trabalho que até agora tem sempre a menos. Isso aconteceu, inclusive, ontem, quando o time perde o Maicon. Ah, mas o Maicon, então não estou falando que a vida ia ser diferente com o Maicon. Sim, mas o Maicon é um jogador importante, é um bom jogador, né? Houve uma coincidência do fim da resistência corintiana ou da competitividade. O tempo de jogo que o Corinthians compete é aquele que o Maicon estava em campo, coisa de 20 minutos. Como o jogo tem 90, teve muito mais Flamengo do que Corinthians, uma vitória incontestável. Essa história do lance da falta no primeiro gol do Flamengo, isso é uma questão superada. A regra já é bem clara, a regra mudou. Eu acho essa regra besta. Achava ela besta antes e continuo achando besta depois. Esse gol só poderia ter sido anulado se a mão fosse do Arrascaeta ou se o chute fosse do João Gomes. Como a mão foi do João Gomes e o chute foi do Arrascaeta, não há nada a contestar. O Corinthians só tem que se benzer, porque esse ângulo do Corinthians aí todo mundo está acertando. É muito chute no ângulo, com 3 goleiros diferentes. 3 goleiros diferentes do Corinthians já tomaram chutes indefensáveis. Contra o Ceará, eu diria até que foram 2 desses chutes. Contra o Ceará era o Matheus Donelli, não era? Era o Donelli, isso. Contra o Galo era o Carlos Miguel.
E o Cássio, para aqueles que dizem, não, essa bola o Cássio pegava, essa bola o Cássio não pegou. Então, a bola do Arrascaeta ontem nenhum goleiro do mundo pegava. Não dava. Nada a reclamar. E teve contra o Atlético Goianiense também, o Cássio também, no gol, e também levou um golaço. O segundo gol. Eu confesso, eu tô nessa aí. Eu falei, essa o Cássio pegava. Quando o Ceará fez aquele gol contra o Donelli, não lembro se foi o Vina, não lembro quem fez. Eu falei, se fosse o Cássio, pegava. Só que acho que nem o Cássio... Ficou provado que não. Agora também, se estão acertando muito o ângulo, é que estão deixando chutar. Teve algumas infelicidades defensivas, um escorregão do Balbuena. O meio-campo não pegou como tinha que pegar, né? O Cantillo, várias vezes já falei aqui, o Cantillo não pega nem resfriado, né? E ontem Ele é muito disperso. A gente discutiu aqui, né? Debateu uma provável escalação do Corinthians. O Zé Elias e o William estavam lá na arena. Inclusive o Zé Elias defendia a escalação do Gil, por exemplo, no lugar do Bruno Mendes, que eu também acho que não foi bem o Bruno, né? Foi melhor que o Balbuena. Sim, mas a discussão é, de repente, o Gil e o Balbuena não poderia ter sido melhor? A gente nunca vai saber, né? Mas, enfim. E também teve esse debate. Pô, será que não era pro Fausto Vera, de repente, ter jogado e não o Cantillo? Eu, inclusive, comentei, falei, com o Cantillo o time perde em marcação. Sim. Né? E ganha nos passes, que ele é bom de passe, aquele passe longo. Mas ontem nada disso apareceu, né, professor? Você percebe que são todas teorias de contenção, né? Como segurar o Flamengo. O jogo não seria muito diferente do que foi. Até em termos de resultado, foi leve para o Corinthians. Perto do que foi esse jogo, 2 gols de diferença, é que a situação de reverter, o Vitor Pereira fala em reversão na Libertadores, ainda que não fosse a Libertadores, qualquer competição, você pegar um time como está jogando o Flamengo hoje, muita coisa precisa acontecer nessa semana, e essas coisas, se eventualmente acontecerem para o lado do Corinthians, elas entrarão para a história do confronto entre os dois, para a história da Libertadores, porque é uma coisa muito pesada achar que a abóbora do Corinthians vai virar carruagem, e a carruagem do Flamengo vai virar abóbora. Precisa acontecer as duas coisas para essa reversão. Futebol, são camisas importantes, o Corinthians também tem sua força, mas é muito difícil. E nada disso é por acaso, né? Isso é fruto de uma política, inclusive dos 2 clubes, da armação de seus elencos, de como encaram o futebol. É o que a gente está vendo aí. Eu achei curioso ele falar em choque de realidade, porque foi a expressão que eu usei para o meu filho quando o jogo acabou. Eu falei, ó, caiu na real. Né? A real é essa, não há surpresa nenhuma na vitória do Flamengo. Uma vitória com muito mérito. O Corinthians agora que trabalhe. A gente tem uma tela para mostrar também a diferença das campanhas. Todo mundo lembra, por exemplo, como o Corinthians chegou nas quartas de final sem fazer gol no Boca Juniors, 2-0, nos pênaltis, etc. Olha só, o aproveitamento do Flamengo nessa Libertadores é de 92,6%. 8 vitórias e 1 empate, 25 gols e 7 sofridos. O Corinthians fez 5 gols e sofreu 6. Olha a diferença de gols marcados. O aproveitamento do Corinthians é de 40,7 contra 92,6. Então, é uma diferença muito grande nas campanhas, nos times e no jogo de ontem. A gente tem que falar muito do jogo muito ruim do Corinthians, mas a gente tem que exaltar esse Flamengo, né, Rafa? Porque o segundo tempo foi um baile. O segundo tempo, algumas partes ali do segundo tempo, parecia um treino, com todo respeito ao Corinthians, mas a gente tem que falar a verdade aqui. O torcedor do Corinthians pode ficar bravo, a gente tem que falar a verdade. Parecia treino de 2 toques, parecia treino do Flamengo. O Flamengo ficou tocando a bola e o Corinthians olhando. E se eu fosse colocar em porcentagem, só não dá para dizer que o Flamengo já está nas semifinais porque é futebol. E porque o Corinthians tem uma camisa muito grande e tem bons jogadores. Mas se a gente analisar os 2 times, o que tem jogado, a situação, a diferença, a vantagem que o Flamengo tem, eu colocaria 99 contra 1% do Corinthians. Ou 99,5 contra 0,5. O Corinthians tem chance? Tem. Está decidido? Não. O Flamengo poderia ter decidido ontem. Poderia ter feito 4-0.
Mas, assim, é muito difícil. 3-0 matava ontem, Abel. Se o Flamengo faz o terceiro gol, acho que não tinha a menor possibilidade de reverter a situação, porque obrigaria o Corinthians a construir algo que com o Vitor Pereira não é habitual. O Corinthians não é um time que goleie, que faça resultados expressivos. É um time que ganha muitos jogos na eficiência, 2-0, 1-0, 2-1. E aí, numa exigência de Libertadores com o Maracanã lotado, daria até para sepultar a possibilidade do Corinthians seguir adiante na Conmebol Libertadores. O curioso é que o jogo é muito circunstancial, né? Ontem o Flamengo jogou melhor. O professor falou sobre o Corinthians ter competido enquanto o Maicon esteve em campo. Eu concordo. Ele sai e a partir do momento que o Fausto Vera entra, parece não estar ainda numa rotação que a Libertadores exige. Então, coincidência ou não, cai a pegada do Corinthians. É quando o Flamengo tem mais o controle das ações, quando o Flamengo começa a construir até o terço final e aí faz o gol com o Arrascaeta. O Vitor Pereira muda o que tem que mudar, não dá para botar na conta dele nada relacionado à dinâmica do jogo. O Cantillo não jogou bem, não voltou para o segundo tempo. Entrou o Juliano, constrói o jogo mais perto dos homens de frente. Ao botar o Roger Guedes e manter o Yuri Alberto, o que o Vitor Pereira quis? Dizer para o Dorival, tenta achar quem vai ser meu centroavante, quem vai ser meu homem de lado. Confundiu um pouco o Flamengo nessa marcação. Gabigol 2-0. Aí você faz 2-0. Comecinho do segundo tempo. O jogo é circunstancial, o Flamengo começou a ter o controle das ações. O Corinthians, como se fala por aí na gíria, arriou os 4 pneus, não conseguiu mais jogar e o Flamengo desfilou seu talento controlando as ações. O que acontece com esse Flamengo do Dorival? É isso que eu ia te perguntar, qual foi o grande mérito então, do o Flamengo hoje, coletivamente, individualmente, além de Arrascaeta, que é óbvio que jogou muita bola? Uma coisa que o Dorival conseguiu foi recuperar a autoconfiança de muitos jogadores, né? Jogadores que não estavam jogando aquilo que poderiam. Outra coisa que o Dorival implementou, e aí passa muito, fala muito com metodologia, é a história do Flamengo mais vertical. O Flamengo hoje não constrói tanto jogo por dentro, o Flamengo busca mais o fundo com a projeção dos seus jogadores que estão atrás e sufocando o adversário com a qualidade técnica. Autonomia de movimentação para o Everton Ribeiro, para o Gabigol e para o Arrascaeta. E se os três tiverem sincronia nessa movimentação, um com a bola, os outros dois sem, dificilmente um adversário vai conseguir achar os três ao mesmo tempo em campo. Então você cria uma dinâmica ofensiva de desconforto contra o seu adversário. Então são vários aspectos que hoje explicam o que é o Flamengo. Não que tenha jogado mal, mas que apareceu pouco. João Gomes, talvez. Tá com todo mundo. Ter todo mundo à disposição, colocar o seu melhor. O Celso até fala, o Corinthians não tem um jogador como o Arrascaeta. Até tem. O William, Renato Augusto, não iguais. Mas não é, né? Mas, não é. Não está rendendo isso. Nenhum deles rendeu isso. Mas são jogadores que, em tese... Eles poderiam dar uma equilibrada. Podem ser armadores desse time. Fazer Renato Augusto, né? William. Só que esses caras não jogam. Esse é o grande problema do Corinthians. Ano passado, quando a gente falava do quarteto, ali, Roger Guedes, Juliano, William, Renato Augusto... E depois Paulinho. Nenhum desses caras começou jogando. Nenhum deles. Renato Augusto e William desfalques, Juliano e Roger Guedes no banco, e aí os que chegam depois, Paulinho e Maicon, o Paulinho está machucado, o Maicon se machuca no começo da partida. Então são 6 jogadores que pesam demais em qualquer estratégia, em qualquer plano de jogo de treinador. E, para mim, o custo-benefício dos medalhões do Corinthians não está compensando. Esse é um grande ponto. O Corinthians investiu muito alto para trazer esses caras e não tem rendido ou técnica ou fisicamente. Na minha opinião, o Flamengo que está em outro nível. O Flamengo está jogando demais, demais mesmo. O Corinthians até é uma equipe muito boa, trouxe reforços de peso aí, o Corinthians, mas o nível de futebol do Flamengo está em outro patamar. E o que você acha, torcedor? Escreve aí nos comentários, deixa o seu like e nos vemos daqui a pouquinho no próximo vídeo.